Quando um cônjuge parte antes do seu parceiro, qual é o primeiro passo a ser dado? Para a maioria das pessoas, essa pergunta não tem uma resposta clara. No momento de tal tragédia, elas se veem tomadas por uma dor profunda, confusão e a necessidade de tomar decisões que nunca imaginaram enfrentar sozinhas. A verdade é que, independentemente da solidez do relacionamento ou da duração da vida a dois, a morte de um cônjuge muda tudo drasticamente. Esse evento literalmente tira o chão, deixando a pessoa com um vazio excruciante e uma lista inteira de tarefas urgentes, enquanto ela mal consegue sair da cama. Este material não se dedica a detalhes jurídicos ou regras de etiqueta em funerais. Seu objetivo principal é iluminar as ações prioritárias que precisam ser tomadas para si mesmo, tanto emocional quanto praticamente, a fim de sobreviver às primeiras e mais intensas ondas da perda. Abordaremos em detalhes 6 passos essenciais, projetados para ajudar a manter a estabilidade interna em um dos períodos mais difíceis da vida humana. Não são instruções secas ou recomendações distantes. Elas se baseiam em experiências reais, profunda compaixão e na compreensão de que o processo de luto não vem com um manual pronto. Cada um desses 6 pontos foi reconhecido por pessoas reais que passaram por uma situação semelhante como um fator decisivo em seu caminho para a cura. E embora nenhum deles seja capaz de eliminar completamente a dor, eles podem proporcionar uma sensação de estabilidade quando tudo ao redor parece instável e incerto. Se um cônjuge parte antes do seu parceiro, e sinceramente esperamos que esse dia ainda esteja muito distante, é crucial saber o que fazer não apenas para sobreviver, mas para, em última análise, reencontrar a plenitude da vida. O 6º ponto, geralmente, passa despercebido pela maioria das pessoas, mas é ele que muitas vezes determina como o restante de suas vidas se desenrolará após a perda. Primeiro passo: a necessidade vital de sentir antes de começar a organizar. Quando um cônjuge morre, o mundo ao redor não apenas silencia, ele parece emudecer. Rituais habituais, conversas nas quais a pessoa se acostumou a confiar, até mesmo som quase imperceptível de passos no cômodo ao lado, tudo isso desaparece de repente. E o silêncio que resta não se limita apenas ao espaço externo. Ele se instala profundamente no peito, tornando-se pesado e devastador. Nos primeiros dias, surge uma poderosa tentação de romper esse entorpecimento, mergulhando em tarefas, documentos, telefonemas, questões organizacionais, logística, qualquer coisa para se manter ocupado o suficiente e não sentir todo o peso esmagador da perda. No entanto, a verdade é, antes de tomar qualquer atitude, é preciso permitir-se sentir. Isso não significa um colapso total da personalidade. Significa dar a si mesmo permissão para chorar sem culpa, sem prazos e sem medo de julgamento. Não existe uma única maneira certa de lamentar. Não há um cronograma fixo para quando as lágrimas cessarão ou quando a cama deixará de parecer tão vazia. O mais importante nesses dias iniciais é não reprimir seus sentimentos tão profundamente a ponto de eles se solidificarem, transformando-se em algo inabalável. Pois a dor da qual se tenta fugir não desaparece, ela apenas espera sua hora. E quando retorna mais tarde, isso acontece com muito mais confusão e dor intensificada. Algumas pessoas erroneamente percebem a manifestação de emoções como fraqueza, especialmente após uma perda. Elas podem dizer a si mesmas: preciso ser forte pelos meus filhos ou ele não gostaria que eu chorasse. Mas a verdadeira força não reside no silêncio. Não significa engolir sua tristeza para que os outros não se sintam desconfortáveis. Força é a capacidade de permitir-se reconhecer toda a profundidade do seu amor e o vazio gritante que ficou após a partida de um ente querido. Lembremos a história de Evelyn, uma mulher de 81 anos que perdeu o marido após 52 anos de vida juntos. Durante a primeira semana, ela se ocupou ativamente com tarefas e arrumava armários, garantindo a todos que estava bem. Mais tarde da noite, ela se via olhando fixamente para a poltrona dele. Não porque sentia a falta das conversas, mas porque fingia não sentir. Quando finalmente se permitiu chorar, chorar de verdade, algo mudou. Não porque a dor se foi, mas porque ela finalmente conseguiu respirar mais facilmente. A pessoa não está quebrada por estar devastada. Não está fraca por não conseguir passar o dia sem desmoronar. O luto não é um problema a ser resolvido. É um fardo a ser carregado. E se não houver espaço para reconhecê-lo plenamente, esse fardo acabará sendo carregado de maneiras não saudáveis, através da raiva, do entorpecimento emocional ou até mesmo de doenças físicas. Assim, a primeira coisa a fazer se um cônjuge morre antes do seu parceiro é parar. Permaneça com a perda, mesmo que seja insuportavelmente doloroso. Permita-se chorar. Permita-se falar sobre eles. Permita-se reconhecer que, por enquanto, nada faz sentido.
Não precisa de um plano. Não precisa fazer uma cara de corajoso. Precisa apenas sentir. Porque, ao fazer isso, a pessoa começa a se curar. E a cura sempre começa com a honestidade. Segundo passo, a necessidade vital de buscar apoio imediatamente. Nas horas e dias seguintes à morte de um cônjuge, a sensação de isolamento pode se aproximar muito mais rápido do que se espera. Em um momento, há uma efervescência de atividade. Pessoas ligam, trazem comida, enviam flores, e então, de repente, o silêncio toma conta da casa. A porta para de bater. Os telefonemas se tornam mais raros. E se não houver vigilância, esse silêncio pode se transformar em um profundo afastamento. É por isso que uma das ações mais importantes a serem tomadas no início é buscar ajuda antes que a solidão se enraize muito profundamente. Não é preciso dizer algo profundo. Não é necessário explicar detalhadamente seus sentimentos, mas é crucial fazer as pessoas saberem que você está ali e que precisa da presença delas. Isso não significa desabafar com todo mundo ou tentar entreter convidados quando mal se tem forças para funcionar. Significa simplesmente não esperar que os outros deem o primeiro passo. Pois a verdade é que mesmo as pessoas mais amorosas podem não saber o que dizer ou como ajudar. Elas podem hesitar não por não se importarem, mas por terem medo de invadir o espaço pessoal ou causar dor. Ao dar esse pequeno passo, enviando uma mensagem, atendendo o telefone ou simplesmente respondendo quando alguém pergunta como você está, você cria uma camada protetora contra uma solidão que não é apenas desagradável, mas começa a afetar negativamente a mente e o corpo. O isolamento social é um dos fenômenos mais prejudiciais que podem acontecer a uma pessoa após uma perda. Ele afeta negativamente a qualidade do sono, a pressão arterial, a função imunológica e até a memória, fazendo isso de forma imperceptível. Lembremos a história de Jim, um homem de 77 anos cuja esposa faleceu após uma longa doença. No início, amigos ligavam diariamente, mas ele frequentemente perdia chamadas, deixando-as na secretária eletrônica. Ele não queria conversar. Não queria repetir a história ou fingir que estava tudo bem. E gradualmente, as ligações cessaram. Somente quando um vizinho bateu em sua porta algumas semanas depois, Jim percebeu que estava mergulhando em depressão sem sequer notar. Depois disso, ele fez uma pequena promessa a si mesmo: apenas uma ligação por dia. Uma conversa real. Esse pequeno ato se transformou em algo maior. Tornou-se um salva-vidas para ele. O luto tenta convencer a pessoa de que ela está sozinha. Mas a conexão lembra que não está. Não é preciso falar sobre a perda se a pessoa não estiver pronta. Pode-se falar sobre memórias, sobre o tempo, sobre uma história engraçada de anos atrás. O importante é a própria presença, saber que alguém está do outro lado da linha ou da mesa. E se não houver parentes próximos ou houver receio de ser um fardo, lembre-se, em muitas comunidades existem grupos de apoio para enlutados, centros para idosos ou voluntários locais que estão dispostos a sentar, conversar ou simplesmente fazer companhia silenciosa. Buscar ajuda não significa admitir a derrota. Significa escolher não carregar a dor sozinho. Os primeiros dias após a perda são perigosos não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. O corpo está em estado de estresse. A mente está turva e o coração, vulnerável. Cercar-se de pessoas, mesmo nas menores manifestações, age como uma espécie de andaime emocional, sustentando a pessoa até que ela recupere o equilíbrio. Terceiro passo: a urgência de organizar documentos importantes. Quando alguém morre, especialmente se é o cônjuge, parece que o mundo inteiro deveria parar. No entanto, a realidade é que o mundo continua seu movimento. Contas chegam, notificações são enviadas, contas bancárias podem ser congeladas, e em meio a uma dor profunda, a pessoa de repente se depara com uma infinidade de perguntas para as quais, talvez, não esteja absolutamente preparada para responder. É por isso que uma das tarefas mais importantes a serem realizadas com a máxima delicadeza e clareza é encontrar e revisar cuidadosamente todos os documentos significativos relacionados à vida do cônjuge falecido. Esta ação não é fria ou insensível, é absolutamente necessária. Será preciso encontrar o testamento, apólices de seguro, informações sobre contas bancárias, certidão de casamento, certidão de óbito e quaisquer outros papéis referentes a bens, pensões ou serviço militar. E isso terá que ser feito em um momento em que a mente está cansada e o coração, ferido. É nesta etapa que muitas pessoas adiam a tarefa devido à sobrecarga emocional, ou se apressam, sem a devida clareza. Ambas as atitudes podem levar a erros que tornarão as próximas semanas ainda mais dolorosas do que deveriam ser. Alguns acreditam que farão isso quando estiverem prontos. Mas, infelizmente,
O tempo nem sempre está sob o controle da pessoa. Existem passos legais e financeiros que frequentemente têm prazos rígidos. Pode ser necessário reivindicar um seguro de vida. Pode ser preciso entrar em contato com órgãos de previdência social. Pode ser necessário transferir contas de serviços públicos. Se houver demora ou se algo essencial for negligenciado, isso pode afetar negativamente a situação financeira, e corrigir as consequências será extremamente difícil. Lembremos a história de Harold, um homem de 79 anos que perdeu a esposa repentinamente. Por muitos anos, ela cuidou da maior parte da papelada. Então, quando ela faleceu, Harold não tinha ideia de onde estava a apólice de seguro. Semanas se passaram antes que ele a encontrasse, escondida em uma gaveta no quarto de costura dela. A essa altura, ele já havia coberto várias despesas com suas economias pessoais. O conhecimento da apólice teria facilitado muito a situação. Não foi um ato de negligência. Foi apenas uma questão de tempo. E quando a pessoa está de luto, a clareza de pensamento é muito difícil de alcançar. Se você se sentir muito sobrecarregado para lidar com esses documentos sozinho, peça alguém em quem confia para sentar com você enquanto você o faz. Pode ser um membro da família, um amigo ou até mesmo um consultor profissional. Alguém que possa revisar os papéis com calma e ajudar a acompanhar o que já foi encontrado e o que ainda precisa de atenção. Mesmo a simples criação de uma lista de verificação pode dissipar a névoa da confusão. Guarde todos os documentos importantes em um só lugar. Use uma pasta ou caixa para isso. Faça cópias dos papéis mais importantes. Anote números de contas, senhas, nomes de contato, tudo que outra pessoa precisaria se tivesse que assumir seus assuntos. Porque o luto não é apenas emoção. É também uma série de questões administrativas. E essa parte pega muitas pessoas de surpresa. Este passo pode parecer puramente burocrático, mas na verdade é parte de honrar a vida do seu cônjuge. É a garantia de que nada será perdido, esquecido ou deixado no caos. É a proteção do legado que eles construíram com tanto esforço e a garantia de que você não carregará esse fardo sozinho. Você não precisa concluir tudo em um dia, mas deve começar. E uma vez que você começa, muitas vezes descobrirá que o próprio ato de organizar, mesmo na tristeza, pode trazer uma pequena sensação de ordem ao mundo que de repente parece irreconhecível. Quarto passo: disciplina na proteção da própria saúde. O luto não afeta apenas o coração, ele atinge o corpo inteiro. Nos dias e semanas após a morte de um cônjuge, cuidar de si mesmo pode ser mais difícil do que nunca. Refeições são puladas. O sono torna-se intermitente. A motivaco desaparece. Até coisas simples, como escovar os dentes ou sair de casa, podem parecer sem sentido. Mas é agora que cuidar da sua saúde é mais importante. Porque a perda de um cônjuge não apenas perturba a rotina habitual. Ela compromete seu bem-estar físico de maneiras que você talvez não espere. Muitos idosos viúvos experimentam perda de peso súbita, fadiga crônica, problemas digestivos, aperto no peito e esquecimento. Não porque estão doentes, mas porque seus corpos estão reagindo ao profundo estresse emocional. Esse estado de estresse, se durar muito, pode enfraquecer o sistema imunológico, aumentar a pressão arterial, desequilibrar hormônios e agravar doenças já existentes. O luto é real, e o preço que ele cobra do seu corpo também é real. Você não precisa de uma rotina perfeita. Não precisa treinar para uma maratona ou mudar completamente sua dieta, mas precisa garantir ao seu corpo cuidado básico, mesmo que no início pareça sem sentido. Isso significa comer algo nutritivo em intervalos regulares, mesmo que sejam pequenas porções. Significa movimentar o corpo, apenas uma caminhada lenta ao redor do quarteirão ou alongamentos na sala de estar. Significa ir para a cama em um horário razoável, mesmo que você não adormeça imediatamente. Isso não são apenas dicas de saúde, são atos de sobrevivência. Lembre-se de Margarete, de 84 anos, que perdeu o marido após 60 anos de casamento. Naquelas primeiras semanas, ela estava tão deprimida que esquecia de tomar seus remédios para a pressão e pulava várias refeições seguidas. Somente quando ela desmaiou durante uma ida ao supermercado, sua filha percebeu o que estava acontecendo. Não era uma emergência médica. Era o luto, não tratado e descontrolado, infiltrando-se em seu sistema físico. Assim que Margarete começou a seguir uma rotina escrita, refeições, água, pílulas, verificações diárias, suas forças retornaram lentamente, assim como a clareza mental. Na consultoria de luto, há um ditado que se aplica aqui: quando você não sabe o que fazer, cuide do animal dentro de você. Alimente-o, dê-lhe água. Deixe-o descansar.
Deixe-o se mover. Porque, no nível mais básico, seu corpo está tentando encontrar o equilíbrio novamente. E ele precisa da sua ajuda para conseguir isso. Você pode não sentir fome. Coma mesmo assim. Você pode não sentir cansaço. Deite-se mesmo assim. Você pode não querer se vestir. Faça isso mesmo assim. Não porque você está fingindo ser forte, mas porque você está recuperando suas forças, uma decisão silenciosa de cada vez. E não hesite em procurar um médico neste momento. Mesmo que você ache que é apenas estresse, às vezes, apenas conversar com um profissional e verificar os sinais vitais pode ajudar a encontrar o equilíbrio. Isso lembra que você ainda está aqui, ainda precisa de cuidados. Cuidar de si mesmo não significa seguir em frente. Não significa esquecer. Significa honrar a pessoa que você perdeu, sem se perder no processo. Quinto passo: o perigo das decisões apressadas. Após uma perda, muitas vezes surge um desejo súbito, quase instintivo, de fazer mudanças drásticas na vida. Você pode sentir a tentação de vender a casa, mudar-se para perto dos filhos, desfazer-se dos pertences do cônjuge ou realizar grandes operações financeiras, simplesmente para evitar lembranças dolorosas. Isso é perfeitamente compreensível. Quando seu mundo é virado de cabeça para baixo, mudar o ambiente pode parecer a única maneira de recuperar alguma sensação de controle. No entanto, a verdade é que a maioria das decisões importantes tomadas nos estágios iniciais do luto são decisões das quais as pessoas se arrependem profundamente mais tarde. Isso não significa que você não terá que fazer mudanças eventualmente. Pode ser necessário. Mas, neste momento, sua mente está nublada pela tristeza, exaustão e um desejo excruciante de estabilidade que não pode ser satisfeito por ações externas. O que hoje parece uma solução, daqui a alguns meses pode se tornar uma fonte de profundo arrependimento. E quando seu cônjuge morre, a última coisa de que você precisa são camadas adicionais de perda. Vejamos um exemplo. George, de 76 anos, perdeu a esposa repentinamente após um AVC. Em 2 semanas, ele vendeu a casa deles e se mudou para um pequeno apartamento perto do filho, acreditando que isso o ajudaria a se sentir menos sozinho. Mas assim que a poeira baixou, George descobriu que estava tomado pelo arrependimento. Ele sentia a falta dos vizinhos, do seu jardim, da cozinha que eles reformaram juntos. O apartamento, embora prático, parecia-lhe estranho e sem alma. E agora ele tinha que lamentar tanto a perda da esposa quanto o conforto perdido da vida que eles construíram juntos por tanto tempo. O luto precisa de espaço. E parte desse espaço inclui esperar antes de fazer mudanças irreversíveis. Você não precisa deixar as fotos onde estão para sempre, mas também não precisa tirá-las amanhã. Você não precisa decidir imediatamente se vai manter a casa, fechar uma conta, cancelar uma assinatura ou redistribuir pertences. Dê a si mesmo permissão para pausar. E se outros o pressionarem para seguir em frente ou arrumar as coisas, explique gentilmente, mas com firmeza, que você precisa de tempo. Não se trata de se apegar ao passado. Trata-se de permitir que suas emoções alcancem a realidade. Agir muito rápido pode aliviar temporariamente o desconforto, mas muitas vezes deixa cicatrizes emocionais profundas, que levam anos para serem processadas. Isso é especialmente verdadeiro para decisões financeiras. Assinar documentos, vender bens ou alterar investimentos deve ser feito com a máxima cautela e, idealmente, com a ajuda de alguém em quem você confia plenamente e que não esteja emocionalmente envolvido na situação. Seja um membro da família, um consultor financeiro ou até mesmo um amigo experiente, ter outro par de olhos ao tomar essas decisões pode protegê-lo de ações impulsionadas pelo desespero ou confusão. O que você está enfrentando é difícil, e não há vergonha em não ter pressa. Na verdade, é um sinal de sabedoria. O objetivo não é evitar ações para sempre. O objetivo é agir a partir de um estado de clareza, e não de uma reação impulsiva. E essa clareza só vem com tempo, descanso e apoio. Você já passou por uma grande mudança. Não multiplique a dor apressando-se em outras. Permita-se adaptar. Permita que a névoa se dissipe. E quando chegar o momento certo, você saberá. Você se sentirá mais confiante, mais determinado, mais capaz de olhar para frente sem perder o que é importante do passado. Sexto passo: o trabalho silencioso de reconstruir sua identidade. Quando seu cônjuge morre, você não lamenta apenas a ausência física dele. Você lamenta a versão de si mesmo que existia ao lado dele. Você fazia parte de uma equipe, de um ritmo compartilhado, de uma parceria com sua própria linguagem única. Talvez vocês fossem João e Maria, ou simplesmente nós, ou a gente. Mas agora não há mais nós.
E essa mudança é muito mais profunda do que apenas uma alteração de nome. Ela altera a própria base de quem você se considera. No início, isso pode não ser óbvio. Você pode estar focado nos preparativos, documentos, visitantes e na sobrevivência diária. Mas, eventualmente, no silêncio, começa a ecoar a pergunta: quem sou eu agora? E a verdade é que a maioria das pessoas não está preparada para respondê-la. Por décadas, sua vida pode ter girado em torno de rotinas compartilhadas, refeições, decisões, objetivos, até mesmo piadas que só vocês dois entendiam. Sem essa presença compartilhada, seu papel muda. Você não é mais o cuidador, o parceiro, o cônjuge da mesma forma que era. E não é que seu amor desapareça. Ele nunca desaparece. Mas a estrutura em que ele vivia mudou para sempre. Essa fase do luto não é frequentemente discutida, mas é uma das mais importantes. Trata-se do trabalho lento e silencioso de reconstruir seu senso de si mesmo, não como uma substituição, mas como uma evolução. Isso permite que você se pergunte: do que eu gosto agora? O que significa paz para mim? Ao que quero dedicar esses próximos anos, mesmo que sejam diferentes do que eu imaginava. Lembre-se de Irene, de 82 anos, que perdeu o marido após 55 anos de casamento. No início, ela deixava tudo como estava. Os chinelos dele na porta, a caneca de café dele na mesa. Ela não conseguia imaginar a vida sem o habitual nós, sem essa comunhão inseparável. No entanto, meses depois, Irene voltou a pintar, uma atividade que não praticava desde os 20 anos. Não era apenas uma distração da dor, mas sim uma forma de se reconectar com aquela versão de si mesma que ela parecia ter esquecido há muito tempo. Isso de forma alguma significava que seu amor pelo marido havia diminuído. Apenas confirmava que ela ainda estava viva e deveria continuar seu caminho. É permitido a pessoa mudar. É permitido crescer. É permitido tornar-se alguém novo, mesmo mantendo a preciosa memória de quem ela foi junto com seu cônjuge. Reconstruir a própria identidade não é uma traição ao passado. Pelo contrário, honra-o, permitindo seguir em frente com uma intenção significativa. Talvez isso signifique ingressar em um novo grupo de interesse. Talvez signifique viajar para onde a pessoa sempre sonhou em ir. Talvez signifique ler um novo tipo de livro, fazer novos amigos ou simplesmente aprender a ficar contente em sua própria companhia. Essas ações não substituem o amor. Elas são respostas aos desafios da vida, ao seu fluxo contínuo. Não é preciso tentar entender tudo de uma vez. Na verdade, isso é impossível. A identidade após a perda é algo que se revela gradualmente, centímetro por centímetro, dia após dia. Mas cada pequeno passo, cada novo hábito, cada minúscula manifestação de curiosidade, é parte de retomar a própria história. A pessoa não é apenas quem ela foi com seu cônjuge. Ela também é quem ela se torna sem ele. E essa nova versão de si mesma merece o mesmo cuidado, atenção e amor que a anterior. Considerações finais. A perda de um cônjuge é uma das feridas mais profundas que a vida pode infligir a uma pessoa. Ela não apenas tira um ente querido. Ela priva do ritmo habitual dos dias, dos sons familiares da casa, do conforto de ser compreendido sem a necessidade de se explicar. Nada pode preparar para esse silêncio avassalador. Nada é capaz de preenchê-lo completamente. Mas por mais doloroso que seja, existem ações que podem ser tomadas. Pequenos, humanos e compassivos passos que ajudarão a atravessar a tempestade, lenta e cuidadosamente, recomeçar. Esses 6 passos, sobre os quais falamos, não são regras estritas. São mais como âncoras. Eles ajudam a permanecer firme quando a dor parece grande demais para suportar. Sentir antes de consertar. Buscar ajuda nos estágios iniciais. Reunir documentos importantes. Cuidar da sua saúde. Evitar decisões apressadas e reconstruir sua identidade. Nenhum desses passos é fácil, mas cada um deles tem um significado imenso. Não é preciso buscar a perfeição nesse processo. Não é preciso fazer isso rapidamente. É preciso apenas continuar avançando. E se de tudo o que foi dito você não levar mais nada, que seja o seguinte: você não está sozinho. Outros percorreram esse caminho. Outros estão percorrendo agora mesmo. E cada um deles, assim como você, está aprendendo a viver com o coração que foi partido. O luto não significa que sua história acabou. Significa que um novo capítulo começou. Um que você não pediu, um que você nunca quis, mas um que ainda precisa ser escrito por você. E neste capítulo, você mesmo decide como a cura se parece, como o amor se parece, o que mais a vida pode se tornar,
mesmo depois de se despedir de um coração.